A cadeia alimentar é a sequência de transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro através do alimento. As plantas verdes são a fonte primária de alimento e por isso são chamadas de organismos produtores. Elas absorvem compostos inorgânicos presentes na atmosfera e no solo e os transformam em compostos orgânicos no processo conhecido por fotossíntese. Os animais herbívoros se alimentam das plantas, são consumidores primários. Os animais carnívoros se alimentam dos herbívoros, são consumidores secundários. Os organismos decompositores, como os fungos e bactérias, se alimentam dos animais e plantas mortos, decompondo essa matéria orgânica e transformando-a novamente nos compostos inorgânicos que alimentam as plantas. Hoje você vai descobrir uma das abelhas mais comuns do planeta, mas que poucos conhecem. É a tribo das abelhas sem ferrão. Ao contrário das abelhas com ferrão que todo mundo conhece e que vieram da Europa ou da África, as melíponas possuem um ferrão atrofiado, incapaz de ferroar uma mosca. Parte das abelhas nativas brasileiras não tem ferrão. Elas são mais dóceis e praticamente inofensivas ao homem. Também são perfeitas para a polinização agrícola. Morangos polinizados pelas abelhinhas mandaguari ficam muito mais bonitos e gostosos. Ao invés de favos hexagonais verticais, as melíponas constroem potes de mel e vão fazendo puxadinhos laterais para aumentar a colmeia horizontalmente. Por não terem ferrão, elas defendem seu mel com astúcia e valentia. A iraí, por exemplo, tem o trabalho de fechar a entrada da sua colônia à noite e abri-la ao amanhecer. Algumas, como a borá, quando ameaçadas, mordem e se enrolam no cabelo. Por isso, todo respeito a essas abelhinhas nativas é bom. E elas adoram. Fenômenos naturais, como a atividade vulcânica e a decomposição de plantas, liberam dióxido de enxofre na atmosfera. Isso aumenta a acidez da água da chuva, mas não chega a causar danos ecológicos, pois o efeito do ácido é neutralizado ao entrar em contato com substâncias alcalinas presentes na água e no solo. A industrialização e o advento dos automóveis começam a romper esse equilíbrio. O dióxido de enxofre, resultante da queima de carvão nas usinas termoelétricas, e os óxidos de nitrogênio, liberados em grande quantidade pelos motores de veículos, também entram na atmosfera. Em contato com o oxigênio e vapores de água, esses gases se transformam em ácido sulfúrico e ácido nítrico, que voltam à superfície sob a forma de chuva, neve ou microscópicas partículas de poeira ácida. Essa chuva ácida provoca corrosão em construções e metais e causa também sérios danos à natureza. A maior ameaça à camada de ozônio vem do CFC, o composto químico clorofluorcarboneto usado em refrigeradores, condicionadores de ar e como propelente em latas de spray. Quando é liberado na troposfera, o CFC mistura-se com o ar e alcança as camadas mais altas da atmosfera. Na estratosfera, o CFC atinge a camada de ozônio, que funciona como um filtro que protege a Terra da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. A exposição do CFC à radiação ultravioleta quebra o composto e libera o cloro. O cloro destrói a molécula do ozônio. Um único átomo é capaz de destruir milhares de moléculas de ozônio. A camada de ozônio já apresenta um buraco na Antártica, o que aumenta a radiação ultravioleta na superfície da Terra e ameaça a vida no planeta. Uma ligação química do tipo iônica ocorre quando um átomo de metal, como o sódio, se aproxima de um átomo não metálico, como o cloro. O átomo de sódio perde seu elétron da camada externa e transforma-se em um íon positivo. O átomo de cloro recebe o elétron e transforma-se num íon negativo. Os átomos se atraem devido às cargas elétricas opostas, formando cristais de cloreto de sódio, o sal de cozinha. A ligação química covalente se forma entre átomos que têm eletronegatividades altas e próximas, como os de hidrogênio.
Os átomos se aproximam e os elétrons passam a pertencer às duas eletrosferas. Essa estrutura dos dois átomos ligados é chamada de molécula. A ligação metálica se forma com átomos de metais, como o alumínio, que tem a propriedade de conduzir eletricidade. Os elétrons ficam livres, podendo se deslocar pelos vários átomos do conjunto.